Olá, como vocês estão? Tá tudo bem? Espero que sim, torcendo para a gente estar aqui juntos para mais esse encontro de hoje, né? Estou aqui de novo para a gente continuar um pouco esse papo sobre o Setembro Amarelo, que, como a gente sempre viu, né, desde o primeiro encontro, né, tem a ver com a prevenção do suicídio. E hoje em especial a gente vai falar um pouco sobre a palavra suicídio, o que ela significa. E vamos começando pela origem da palavra, né, que chama etimologia. Né? Etimologia quer dizer a origem da palavra, né, no seu sentido literal. Então, na etimologia, né, suicídio vem da palavra sui caedis. Sui significa a si mesmo e caedis, ação de matar. Então, etimologicamente, suicídio significa ação de matar a si mesmo. E então, o suicídio significa morte auto-infligida, ou seja, é uma morte causada para matar a si mesmo. E isso acontece quando a pessoa, por desejo de escapar de uma situação de sofrimento muito intenso, decide, consciente ou não, de tirar a sua vida para acabar com esse sofrimento. Então, logo de cara, a gente percebe que o suicídio não é frescura, como dizem, não é falta de Deus no coração, que falam muito disso, né? A gente tem muitos estereótipos a respeito desse tema, né? Que na verdade a gente julga muito as pessoas que cometem suicídio. Isso tem a ver com uma lógica histórica que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas o importante é que a gente de cara perceba que o ato de a gente tirar a nossa própria vida não é que a gente queira realmente tirar a nossa vida, e sim de matar o que a gente está sofrendo. Então, para a gente escapar desse sofrimento, muitas pessoas preferem tirar a sua própria vida, mesmo tendo consciência ou não. Nos próximos encontros a gente vai detalhando um pouco esses aspectos mais internos da pessoa, né? Mas hoje a gente vai falando um pouco o que significa, né? Mas nos próximos encontros a gente vai falar das questões mais internas. Mas eu queria trazer hoje uma questão muito importante, que vocês vão falar muito pouco quando vários colegas ou várias pessoas falam sobre o Setembro Amarelo. A respeito do suicídio, ela sempre existiu na humanidade. Você sabia disso? Desde muito tempo, né, sempre existiu o suicídio em todas as sociedades do mundo inteiro. E a maneira como a sociedade reage ao suicídio varia de acordo com a cultura vigente e que vai variando de acordo com a história. Então, cada cultura, ao longo do tempo, vai perceber o suicídio de uma maneira diferente. Como assim, Maria? Então, a gente não vai olhar o suicídio não só nos aspectos internos propriamente ditos, né? Então, existe também um olhar mais social, mais cultural a respeito disso, que a percepção foi variando ao longo da história. Então, eu fiz uma pequena pesquisa, né, uma pequena consulta, para a gente fazer esse pequeno percurso, bem rápido, esse percurso histórico que a gente vai fazer
a respeito do suicídio, para a gente ter uma ideia dessa questão, né? Que desde que o mundo é mundo, o suicídio sempre existiu em todas as sociedades. Então não é uma coisa tão nova assim. Então eu fiz uma pequena pesquisa para a gente ter uma noção, né? E eu vou deixar escrito no YouTube algumas referências para quem tiver o desejo de aprofundar essa temática, essa questão mais histórica, desse percurso histórico a respeito do suicídio, tá? Ao longo da história das sociedades humanas. Então, vamos começando na Antiguidade Clássica, tá bom? Então, na Antiguidade Clássica, é possível encontrar uma pluralidade de opiniões acerca do autoextermínio, ou seja, do suicídio. Na história grega, acham-se casos de suicídios por motivos de patriotismo, remorso, fidelidade, amor, castidade, fuga da senectude, da velhice, dentre outros motivos. Então, dentro da antiguidade, na cultura grega, existem vários motivos para várias opiniões a respeito do suicídio. Esses são as variantes que eu já citei aqui. Tem algumas passagens na antiguidade do Velho Testamento da Bíblia, no qual a gente é possível também encontrar alguns relatos de suicídio no mundo hebreu antigo, né? Você pode encontrar em 1 Samuel 31, capítulo 31, versículo 4, você vai ver justamente um relato de suicídio que aconteceu no povo hebreu antigo, certo? No início da era cristã, o clássico suicídio de Judas Iscariotes. Quem não conhece, quem já assistiu o espetáculo da Paixão de Cristo, vê esse clássico suicídio conhecido no início da era cristã. Na Idade Média, a gente pode encontrar visões diferentes de como o suicídio é tratado, dependendo de como ele se suicidou e das motivações. Então, dependendo, ele pode ser tratado como herói ou como pecador e excomungado da igreja. Por exemplo, os camponeses e artesãos da Idade Média, né, que era vamos supor, a plebe, os considerados pobres, ou os proletariados daquela época, eles se enforcavam ou se suicidavam, né, quando se cometiam, para escapar da miséria e do sofrimento. Então, eles também se suicidavam quando cometiam suicídio, era por essa motivação. Sabe como eles eram tratados na época? Os suicídios, quando é cometido pelos rústicos, a partir dessa motivação, eram reprimidos severamente, considerados covardes e egoístas. É de um jeito que os cadáveres dos camponeses e artesãos suicidas passavam por suplícios públicos, e os corpos arrastados por animais até a força na fogueira e mutilação dos corpos, exibição dos corpos nus em público, em praça pública e etc. Então, era toda uma forma humilhante quando os artesãos e camponeses cometiam suicídio.
Já os cavaleiros e os clérigos, que eram os privilegiados daquela época, eles deixavam-se morrer, ou deixavam-se, entre aspas, em duelos, guerras, martírios para escapar da humilhação e demonstrar uma fé inabalável. O suicídio do nobre, qualquer que fosse a causa, não importava o motivo, era considerado corajoso, honroso e respeitado. Tinha até direito a um funeral. Então veja aí que há uma diferença de percepção e tem uma diferença de classe econômica aí. E dependendo, vivido, o luto do suicídio era vivido de maneiras diferentes. Santo Agostinho, em ser tratado a Cidade de Deus, condena radicalmente o suicídio como uma interdição do mandamento do decálogo não matarás. O São Tomás de Aquino reafirma a proibição do suicídio e defende a interdição da sepultura de suicidas em terras sagradas. Já no século V, VI, os concílios de Orleans proibiam qualquer homenagem aos suicidas, e mesmo aquele que só tentou e não conseguiu êxito, eram excomungados. Assim, o suicídio tornou-se um crime e um hediondo pecado, e suas consequências poderiam agora se estender inclusive a familiares que enfrentavam preconceito e perseguições. Já na Era Moderna, trazendo um pouco para a Era Moderna, né, no Renascimento, houve um período que se valorizava muito a subjetividade individual. Supervalorizava a individualidade, né, o livre comércio, olhando pela reconfiguração econômica, né, e isso também produziu um contexto caracterizado por mais individualismo. E nesse sentido, houve um aumento progressivo de isolamentos sociais, o que contribuiu para gerar sentimentos de angústia, solidão e inquietude. E tais sentimentos vividos por essa era moderna, advindo do individualismo, podem ter colaborado para que pessoas tirassem a sua própria vida nesse período da era moderna. Continuando a era moderna, em 1887, Durkheim, em seu livro O Suicídio, ele foi o pioneiro a tratar dessa temática em uma perspectiva social, não apenas numa perspectiva subjetiva individual. E o intuito do seu estudo foi evidenciar as causas através das quais é possível agir sobre a sociedade e não apenas sobre os indivíduos isolados. Então ele já começa a olhar o suicídio numa perspectiva social. Em 1846, Karl Marx, também em sua obra sobre o suicídio, reforça essa compreensão social do suicídio, escrevendo um ensaio a partir das memórias e escritos de Jacques Pecher, que era um ex-arquivista policial e um grande curioso a respeito dos números de casos de suicídios ocorridos na França. Então ele guardava esses arquivos e Marx fez uma análise desses arquivos e escreveu essa obra sobre o suicídio, que nas suas reflexões tem como ponto de partida a relação entre suicídio e a sociedade, trazendo mais uma vez o caráter social. E para Marx, a sociedade é uma instância geradora de sofrimento, à medida que impõe rígidas normas à família, passando pelas características
unicamente individuais. E nesse sentido, para ele, a ausência de algo melhor na sociedade, o suicídio é o último recurso contra os males da vida privada. Que ele critica fortemente essa questão da noção da propriedade privada e quando as pessoas não dão conta, então o suicídio é o último recurso quando não promove o bem comum. Isso é para a gente ter uma pequena ideia de que a gente não deve olhar o suicídio apenas do ponto de vista subjetivo de dentro, do que acontece nos processos psicológicos. Até porque o ser humano não é só o psíquico, é o social, é o biológico, é o espiritual. Então, esse pequeno passeio que a gente está fazendo, né, que ainda é um pouco na perspectiva histórica da branquitude, né, mas isso instiga a gente também a pensar como é que seria com os povos africanos, como é que os povos africanos percebem, como é que os nossos primeiros povos se viveu esse contexto de suicídio, como é que seria, né? Acho que é uma instiga para a gente pensar um pouco e a gente não limitar o olhar sobre o suicídio numa perspectiva apenas interno, sabe? O interno compõe, mas existe uma caminhada histórica e social que a gente precisa considerar. Até para a gente começar nos encontros seguintes a falar da prevenção do suicídio a partir do nosso chão e da nossa realidade, a partir da nossa cultura, do nosso entendimento, né, ocidental e do povo brasileiro. Que realidade, que complexidade de realidade abarca para a gente refletir sobre o suicídio e a prevenção dela. Tá bom, minha gente? Eu sei que hoje foi longo, mas é só para a gente ter uma ideia, para a gente ficar na estiga, porque nos próximos encontros a gente vai começar a falar disso a partir da nossa realidade, do nosso chão. Né? Para a gente não olhar isso de uma forma isoladamente interna, isoladamente psicologicamente, de uma forma isolada. Tá legal, gente? Um beijo e até a próxima. Não esqueça de uma coisa, não esqueçam de comentar, pode colocar nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, que no último episódio sobre o Setembro Amarelo vai ser um momento dedicado à tiração de dúvidas e de perguntas. E quero aproveitar também e convidar para uma roda de conversa que vai acontecer em Porto de Galinhas no dia 18 de setembro. Vai ter uma programação do Setembro Amarelo aqui no município de Impojuca, né? E o Orfaz da Praia está engajado nesse processo, né? E a nossa roda de conversa vai ser no dia 18. Então, sintam-se convidados. Nos próximos vídeos eu vou falar o local, né, quando tiver mais ou menos definido. Mas desde já convido a vocês a estar junto conosco para a gente falar sobre isso e falar da gente. Bom? Beijão e até a próxima.